Havia uma crise em você. Sim, eu tinha uma crise. Já não estava tudo bem. Não, há já muito tempo. Já estava mal emocional, do físico e tal. Então foi o senhor abrindo uma porta. Abriu uma porta, tipo assim, você está livre. O que é que você faz com a sua liberdade agora? Né? E eu me lembro que teve uma entrevista que eu tinha dado, acho que 1 ano antes. Me perguntaram qual é o seu sonho de vida. Eu falei, cara, ser pescador, morar numa praia. Eu nunca pesquei na vida. Eu queria estar isolado, eu queria estar longe, eu queria, enfim, sumir, entendeu? Preparamos para você um e-book com 5 maneiras de como fazer 3 mil ao mês em 2023 e você pode obtê-lo pelo preço de um lanche. Este e-book pode mudar totalmente sua vida financeira. Clique no link na descrição do vídeo. São aqueles que vão ter coragem de lidar com as feridas do corpo de Cristo, né? Ao invés de rejeitar, essa igreja não está em nada. Não, mas assumir isso daí, né? Exato. Muito bom. Agora, quando você se converte, e eu creio que assim, eu talvez não precisa entrar em detalhes assim da conversão, porque eu creio que a maioria tem estar com a gente que já te acompanhou, já ouviu da conversão, da forma maravilhosa que o Senhor chamou você. Mas quando você se converte, você tem essa atitude de abandonar tudo. Né? Até nessa conferência de 2019 você pregou sobre isso, né? O largar tudo, né? O abandonar tudo, né? E eu te pergunto assim, hoje, nesses anos de caminhada, você vê um outro caminho para a situação que você vivia e outros hoje vivem? Havia um outro jeito de ter um relacionamento real com Jesus, mas ainda estar ali dentro e fazer algo? Ou, cara, Cara, no meu caso eu não vejo. No seu caso, não? No meu caso, especificamente. Esse é um negócio que eu lembro que o tema foi maturidade. Sim. Tentando falar isso da forma mais madura, é entender que cada caso é um caso. Né? Tem aquele cara que Jesus fala, tu vem e me segue. Tem aquele outro que fala, eu quero ir. Fala, não, você vai para casa. Qual é o problema comigo? Não, eu tenho uma coisa... Então a gente não poderia falar, todo mundo tem que fazer o que você fez? Eu creio que não dá. Mas tem outros que vão ter que fazer o que você fez e... Exatamente. Eu creio que o que aconteceu comigo foi Deus fazendo tudo o tempo todo. Entendi. No sentido de o barulho que ele fez quando eu saio da banda. Assim, a minha conversão sem a saída da banda teria uma proporção minúscula perto do que foi. E assim, se eu fosse pensar em autopreservação, ficar na banda seria muito melhor para mim. Faz negócio paulatino, né? Pelo amor de Deus, sofri demais, tá doido? Você perder tudo, assim, não tem ninguém perto de você. Tanto que quando eu e a Ali, a gente casa, 1 mês depois, a gente não tinha 4 testemunhas. É mesmo? 4 testemunhas para casar, a gente não tinha. A gente teve que ligar para o pessoal da Sara Nossa Terra, que era perto de casa. A secretária e o diácono foram. E os irmãos que iam nas campanhas de oração lá, um irmão e uma irmã da Assembleia foram. É disso que você está falando. Todo mundo te conhece, mas ninguém te conhece. Ninguém sabe quem é você. E pouquíssima gente se importa de verdade. Enfim. No meu caso, cara, olhando para trás, eu vejo a perfeição do que Deus fez. Sabe? De me dar a coragem de cometer uma loucura. Porque foi uma loucura. Foi uma loucura. Tipo assim, a própria ira que isso despertou nos caras da banda e nos fãs e no sistema em geral, tinha MTV na época, em todo o meio. Até essa ira, ela foi proveitosa para o evangelho, para que essa notícia espalhasse. Entendeu? Porque a gente está falando de uma notícia. O evangelho, ele é uma notícia. Né? A conversão, no meu caso, ela foi uma notícia. Para mim, ela foi uma coisa. Para as pessoas, em geral, é uma notícia. Então, cara, a forma como aconteceu, essa notícia espalhou que nem uma bomba. Foi fragmento para todo lado. Eu lembro que tinha gente que falava, velho, não sei nem o que é Raimundo, mas eu sei que o tal do Rodolfo se converteu. Nunca ouvi. Exatamente, porque a notícia espalhou. A própria natureza da época, a internet ela estava dando seus primeiros passos. Se tivesse internet, como temos hoje, não duraria 1 semana de falação. Tá. Porque todo mundo ia falar tudo que tem para falar hoje, amanhã e depois, e ninguém aguenta mais. Viram Trend Topics e pronto, acabou, morre ali. Como não tinha, saía numa revista.
No mês seguinte, tinha outra revista. Aí daqui a pouco tinha outra resposta. Então, se estendia por meses esse tipo de notícia, né? E foi virada ali, cara, começo dos anos 2000, tava muita coisa movendo, o MP3 vindo, a indústria fonográfica quebrando, tipo a MTV mutando, né, ela virando só um canal só de reality show e comportamento. Era muita coisa sendo alterada naquele ambiente, né? E de repente vem isso como foi uma bomba, né? Sim. No meu caso, eu não vejo como, assim, agora falando de vida pessoal. Sim. Eu vivia radicalmente no ambiente. E eu tinha um desejo radical de ter outra vida. De repente, vem Jesus e entra na minha vida. E a questão não é que eu vi Deus me arrancando do Raimundos. Não, eu possa ter pensado isso até em algum momento. Hoje, olhando para trás, ele só me deu coragem, cara, de viver outra vida. Isso que eu ia te perguntar. Já havia uma crise em você? Sim. Eu tinha uma crise. Já não estava tudo bem. Não, há muito tempo. Já estava mal emocional, do físico e tal. Então foi o senhor abrindo uma porta. Abriu uma porta, tipo assim, você está livre. O que é que você faz com a sua liberdade agora? Né? E eu me lembro que teve uma entrevista que eu tinha dado, acho que um ano antes. Me perguntaram qual é o seu sonho de vida. Eu falei, cara, ser pescador, morar numa praia. Eu nunca pesquei na vida. Eu queria estar isolado, eu queria estar longe. Eu queria, enfim, sumir, entendeu? E, cara, vem Jesus e entra em mim. E, claro que eu experimentei algo com Deus, uma satisfação pelo ambiente, sabe? Aquelas reuniões de oração ultra simples, cara, nada atraentes, não tinha nada demais. Não tinha um baita louvor tocando, não eram grandes pregadores, enfim, as pessoas que me evangelizaram. Mas é você sair de um afogamento, né? Você respirar, velho. Te deram a mão. Você respirar, você fala, eu não quero voltar. Eu não quero voltar. Sabe alguém que já quase se afogou, você nunca mais pula na piscina. Você fica com aquele... É um pavor exageradíssimo a respeito de qualquer coisa que tenha aparência daquilo. Então eu corri para um lado. Saí desesperado. Eu lembro de ter falado, acho que numa entrevista com o Danilo Gentili, a primeira vez que eu fui lá. É tipo assim, eu precisei sair correndo de onde eu estava para que a força da gravidade não me puxasse de volta. Entendi. E aí já não tinha mais força da gravidade, eu continuei correndo por 20 anos, sabe? Tipo assim, desesperado. Aquele cara que tá até hoje correndo do assalto que foi ano passado, sabe? Tipo assim, desesperado. Até que lá de longe você consegue olhar para trás e falar, cara, já não me assusta mais. E, enfim, talvez tenha gente que consiga ter um encontro verdadeiro com Cristo e permanecer onde está. Depende também tem muita variável, né? Sim. O que eu cantava era impossível eu cantar com Cristo. Entendi. Não dá. Agora, tem músicas que são quase que inofensivas. Sim. Aí eu não sei, não sou juiz disso. Mas tem muito a ver com o ambiente, tem a ver com satisfação, tem a ver com foco no futuro. Tem a ver com tanta coisa que não dá para você colocar numa caixinha, né? Eu sei também que houve uma voz profética na minha vida, porque muita gente de Deus chegava em mim e profetizava que ia ter um tempo de ruptura, ia ter um tempo em que eu ia ter que fazer escolhas. E é aquele negócio, né? Tem muita coisa que você toma uma atitude hoje, ela não é só para você. Sim. Ela é para quem está vendo, ela é para uma geração futura. Então, às vezes, você precisa ser um abre-antes, sabe? Tipo, alguém que abra algo antes. Um precursor, né? Um precursor. E quanto tempo depois do acontecimento lá na sua casa, sumiu os nódulos e tal, quanto tempo depois foi sua saída? Foram 4 meses. 4 meses. 4 meses. 4 ou 5 meses, eu não lembro direito agora. Então, nesse período que você teve palavras proféticas... Foi em junho. Eu sei porque ontem foi meu aniversário de casamento e foi exatamente um mês e pouco antes do meu casamento. Então, deve ter sido uns 4 meses. E nesse período que foram palavras proféticas, nesses 4 meses... Nesse período a gente mergulhou, né, cara? A partir do momento que eu tenho experiência de cura, eu fiquei doido. Eu falei, cara, Deus é real, Ele existe. Sim. E era uma questão de sobrevivência, porque tudo na nossa vida, eu e a Ali, estava ruindo. Né? Tava tudo ruim. Nosso relacionamento, minha saúde, a satisfação com o que eu fazia. Então a gente, cara, se agarrou com Cristo. Mas você se considerava ateu? Não. Se você me falasse, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Eu diria sim, com certeza.
É mesmo? Não sabia o que significava crer nisso, né? Mas eu nunca tive nenhum... Eu não gostava de igreja, não gostava de pastor. Tinha muito eu acho dentro de mim, como eu acho que na maioria da cabeça das pessoas. Eu não conseguia olhar para a Bíblia e entender que isso é a palavra de Deus definitiva. Né? Talvez eu achasse que... Eu poderia... Os argumentos de quem não crê em Deus são muito bonitinhos. São muito bonitinhos, porque é só o que eles têm. Né? Não tem experiência, então o argumento é o que sobra. E eu achava bonito gente falando bonito. Então, muitas vezes vai ver muita gente falando muita besteira, falando bonito. Né? Então, tinha toda essa miscelânea dentro de mim. Mas eu me lembro que, por exemplo, uma turnê que o Raimundos fez na Espanha, bem no comecinho, numa das matérias que o jornal espanhol fez do show, falou o roqueiro que se santigua, tipo assim, o cara que se benze antes de entrar no palco. Eu sempre rezava, né? É mesmo? Eu sempre tinha um tempo meu de oração ou de reza, sei lá o que. Os caras pegaram isso. Me viram fazendo isso e falou, o roqueiro que se santigua antes do... Eu lembro dessa expressão. Aí eu, por exemplo, tenho uma tatuagem que eu tenho aqui, Obrigado Senhor, aqui na minha nuca. Essa eu fiz uns 5 anos antes de me entregar para Jesus.